Bom, pessoal, vamos agora para mais uma aula de cálculo computacional. A gente vai continuar o assunto que foi iniciado em sala de aula, que é o assunto de sistemas lineares. Na primeira aula que a gente teve desse assunto, a gente falou de algumas formas de resolver esse problema. Para quem estiver acompanhando com o Colab, é a aula número 3, sistemas lineares. Está lá no Moodle. Vamos abrir aqui, né? Lá no Moodle vocês vão encontrar o link com todas as aulas, né, todos os códigos para o acesso de vocês via Colab. Então, aqui vai abrir o link para vocês acessarem, tá bom? Bom, mas isso já foi falado. Eu vou só colocar aqui um capítulo. Esse primeiro forma aqui é usando o linalg.solve do próprio Python, né, do NumPy. Esse é o mais simples, né? Ele resolve o sistema linear, basta passar as matrizes A e B e encontrar o vetor de solução x. Caso aqui é um sistema 2 por 2, 2x mais y igual a 5 e x menos y igual a 1. Aí na aula passada nós falamos de Cramer, que é um método para resolver, né, a partir dos determinantes. E falamos também as três eliminações gaussianas, né? Gaussianas. Escalonamento, pivoteamento parcial, pivoteamento total. Eu vou rodar rapidamente, só para a gente revisitar, mas isso já foi feito em sala de aula, né? Então aqui, 2x mais y igual a 5, x menos y igual a 1. A solução desse sistema é 2, 1, né? É bem simples de ver isso. Por Cramer, aqui está resolvendo outros sistemas, né? São três sistemas diferentes nesse código, a gente já viu. Um deles tem solução, os outros dois não têm soluções, tá? Então, esse daqui é o sistema resolvido por Cramer. Tinha um problema nesse código de Cramer, que um dos sistemas aí, ele era possível, era um sistema impossível, e ele está falando que é um sistema possível indeterminado, que é esse segundo problema aqui, ó. Se você observar, todos os determinantes são zero. Por este motivo, ele deveria ser um sistema. Desculpa, esse está certo. Possível indeterminado, né? É esse terceiro, que tem os determinantes com valores, mas o determinante da matriz A é zero. Esse é impossível. Tem um problema de lógica aqui que eu ainda não resolvi, mas eu vou resolver e esse último aqui vai aparecer sistema impossível. Bom, o escalonamento é aquele que vocês fizeram bastante em álgebra linear, nós já falamos. Basicamente, pega o primeiro elemento da diagonal principal, usa ele como fator de escalonamento, pega o de baixo, multiplica ele pelo fator, e aí você vai substituir na linha toda, né? Aquele método, né? Multiplica a linha toda por um valor, soma com o outro. Para aí você cancelar o valor que está abaixo dele. Isso que nós fizemos, né? Então, tá aqui a matriz, aí escalonando, e aí já calculados os valores. Aqui uma 3 por 3, e aí vai escalonando, 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 e escalonando, até encontrar o x, né? Na fase da substituição. O pivoteamento parcial é a diferença do escalonamento, é que a gente troca as linhas para fazer sempre com o maior elemento, né? Porque as operações ficam mais simples, por assim dizer. Então, primeiro você procura o maior elemento para depois você fazer o escalonamento. Então, se você olhar aqui, vai ter casos que eu vou trocar linha ou trocar coluna, né? Antes de fazer o escalonamento, né? Por assim dizer, ou o pivoteamento. Mas a solução encontrada é a mesma. Por fim, a gente também tinha visto na outra aula o pivoteamento total. Esse aqui estava com problema no código, mas eu já resolvi.
Ele não estava fazendo pivoteamento total, estava fazendo parcial. Agora ele está. Então, aqui faz eliminação, que é escalonamento, eliminação. Aí aqui, ó, se você perceber, essa matriz aqui está com 1, aqui está meio e embaixo está 1. Eu quero fazer com o maior, que seria 1. Eu troco as linhas, 2 e 3. Troquei elas de lugar, não tem nenhum problema fazer isso, conforme diz a álgebra linear. Aí eu vou fazer o pivoteamento com o maior. E como eu quero maior na diagonal principal, eu troco de novo a coluna. Olha lá, meio. Estava aqui, né? Meio e menos meio. Eu troco as duas de lugar. Porque aí o 2 que estava aqui, ó, o maior elemento, ele passa a ser o da diagonal principal. E eu uso ele de pivô, por assim dizer. Aí eu escalono com ele. Aqui eu zero todo mundo, é abaixo e acima. Faço a mesma coisa com o último aqui. Coloco o maior elemento aqui embaixo. No caso, para tornar ele 1, né? Aí torna 1. E aí eu faço novamente a eliminação. Deixo todo mundo, deixo uma matriz de identidade, uma matriz A, e coloco a matriz B como solução, né? Então aqui eu tenho o meu sistema resolvido pelo método de roteamento total. É, tem um outro método que eu acabei não colocando aqui, mas acho que vale a pena a gente colocar, porque é interessante, né? Esse aqui eu vou fazer direto no Gemini, tá? Porque ele é bem simples. É, vou gerar ele aqui, ó. Resolva um sistema linear, usando a matriz inversa. Então, esse daqui é interessante por quê? Porque a álgebra linear diz o seguinte: se você quiser resolver um sistema linear, basta você calcular a matriz inversa de A e o vetor x vai ser a matriz inversa de A multiplicada por B. Isso dá para fazer bem rapidamente por simplesmente escrevendo a equação matricial, né? Acho que eu posso colocar aqui o texto. Então, a gente tem o sistema que é desse formato aqui, né? X igual a B. Se eu multiplicar por A elevado a menos 1 desse lado, vezes A vezes X, colocar o vezes aqui também, só para a gente não se esquecer, né? Então, isso aqui tem que ser, eu tenho que multiplicar por A elevado a menos 1, que é exatamente a matriz inversa. Bom, a gente sabe que qualquer matriz multiplicada por ela, pela inversa dela, é a própria matriz de identidade. E a matriz de identidade multiplicada por qualquer matriz é a própria matriz. Ou seja, x é A elevado a menos 1 vezes B. Então, vou colocar umas linhas, né? Porque aí dá para ver melhor. Então, posso calcular diretamente simplesmente invertendo a matriz, que é uma forma de resolver o sistema linear. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, a solução. Vamos tirar isso aqui daqui. Pronto, aqui resolveu a matriz, mas a gente não viu, né, o resultado. Vamos colocar uns prints aqui. Matriz inversa de A. Vamos pedir para ele imprimir a matriz A ainda. Essa é a matriz inversa do meu sistema. Vamos pedir para ele imprimir a solução, né?
Pronto, então aqui a gente tem a nossa solução do problema. Funciona igual os outros casos aí. Então, mais um exemplo aí de solução para o meu sistema linear. Isso aqui vai ser muito importante, gente, porque vocês vão ver que nós vamos usar bastante essa parte de matrizes, tanto para resolver sistemas não lineares, quanto para fazer interpolação. Muito importante resolver bem um sistema linear. Vamos para os próximos. Bom, aqui a gente tem a fatoração LU. A fatoração LU, ela nada mais é transformar a matriz A em duas matrizes, L e U. Por que tem esse nome? L significa lower. É uma matriz triangular, com a parte de baixo toda preenchida e a parte de cima toda zerada. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Nesse site fica mais claro. Aqui, pronto. LU, matriz de baixo toda preenchida, triangular, né? Parte de cima toda zerada. U, matriz é lower, né? Essa, o wood upper. A matriz de cima toda preenchida, né? Triangular, triângulo de cima preenchido, parte de baixo toda zerada. Então, basicamente, a matriz L vai transformar a matriz A em duas matrizes, L e U. Aí o que a gente consegue fazer? Com a matriz U, você pode fazer U vezes X igual aos coeficientes, certo? E aí, o que é feito? L vezes U vezes X é igual aos coeficientes. Você fala que L, Y é igual a B. O Y vai ser nada mais que quem? Que o X, certo? E aí você encontra o Y, resolve por qualquer método. Na verdade já está resolvido, né? Porque com a matriz triangular, a gente já viu isso. O Y está automaticamente determinado, com ele você encontra o 2 e o 3 por retrosubstituição. E, uma vez com o Y, você acha o X. Aí você pode se perguntar, qual é a vantagem se eu tenho que transformar a matriz em L e U? A vantagem é que, se você já tiver um sistema que só mudar os coeficientes, os termos independentes, né? A matriz B, a matriz L e U é a mesma. Então, a sua solução fica muito rápida. Então, o LU é muito vantajoso quando você tem que resolver um sistema várias vezes trocando os termos independentes, tá? Esse exemplo que está aí no Colab, vocês podem estar lendo para verificar essas operações matemáticas com mais calma. Porque essa parte do sistema linear você tem que entender passo a passo o que está acontecendo. Mas, basicamente, o que foi feito aqui? Eu fiz um código que faz a fatoração LU. Vocês vão ver também que a fatoração LU, ela nada mais é que gravar o escalonamento. Quando você grava o escalonamento da matriz, as operações que você fez, elas definem a matriz L. E a matriz restante é a matriz U. Então, ela é só por assim dizer, um passo a mais do que o escalonamento para você gerar essas duas matrizes, tá? Então, aqui tem o código que faz isso. Eu simplesmente faço uma cópia da matriz A na matriz U. Na matriz L, eu defino I. I é exatamente matriz de identidade, tá? Aí, se você olhar aqui, ó, para J, no range até n-1, né? Lembrando, começa do zero até n-1. Para I, no range de quem? J mais 1 até n. O que eu faço? Eu vou fazer L, I, J. É o U, I, J. Quem que é o U, I, J? É a matriz A. Pelo U, J, J. Vou dividir cada elemento pelo elemento da diagonal principal, por exemplo, 0, 0, 1, 1, 2, 2, etc. E aí aqui
eu vou obter o elemento da minha matriz L. E aí depois, para calcular o U, é só fazer o passo do escalonamento, né? Multiplico o elemento pelo fator que foi utilizado aqui, né? O fator aqui em cima, e você vai gerar um novo elemento U. Então, é a mesma coisa do escalonamento, só que você tem que ir armazenando tanto o L quanto o U, ok? Daria um exercício interessante para você tentar fazer, é pegar nesse código aqui do escalonamento, da eliminação gaussiana, e tentar pegar daqui diretamente a matriz L e a U. Mas se você olhar, o código que é feito aqui é a mesma coisa, que é esse código aqui, ó. Esse código aqui é exatamente igual ao do LU, só que depois a gente precisa armazenar a matriz U, certo? Que não é feito aqui. Bom, muito bem. Então, é, aqui vai dar para ver direitinho a gente fazendo essa matriz. Coloquei os prints justamente para a gente ver. Coloquei aqui o sistema linear, ó. Matriz E é a matriz estendida, tá? Na entrada do fator LU, entrar a matriz E, tá bom? Vamos lá, então. Matriz estendida. Aliás, peço perdão. Entrar a matriz A, porque não depende dos coeficientes, né? Então, aqui está a matriz estendida, matriz A e matriz B. Vamos calcular a L, ó. Como eu falei, a L inicia com a matriz identidade. Então, inicia com a cópia da A, certo? Ó, primeiro cálculo de L. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a operação que foi feita aqui, ó. Vamos subir lá um pouquinho para a gente ver. L I J é U I J por U J J. Imagina que comece com zero, certo? Então seria aqui é J mais um, o I. Então seria U 2, U 1, né? Zero, U 0 0. Ó, o primeiro U 2 1 0, né? Que seria o 2, dividido por esse, vai dar exatamente 2. E aí, a gente vai e calcula a matriz U. A matriz U é calculada como? Vou pegar exatamente esse elemento que foi calculado anteriormente e vou multiplicar perdão, pelo U respectivo da linha anterior. Então, aqui eu calculo a matriz U. Perceba que antes ela era, né? Cadê? Aqui no segundo, né? Olha lá. Eu tinha uma matriz que era 2 1 menos um e 2 2 1. Agora eu vou ter 1 2 menos um e 2 2 1. Mexi onde? Aqui na segunda linha. E eu sigo calculando U duas vezes. 2 menos um menos 3. Depois eu calculo L de novo. Vai dar 2 de novo. E sigo calculando U. Sigo calculando U. Calculo L de novo. Acho que o L tá com poucos prints, né? Mas tá certo. Tá certo. Porque ele passa duas vezes no U, né? E passa só uma vez no L, toda vez que passa. Sigo calculando o L. Isso que a gente já passou, né? Aí o último ficou 2 e 2 2 e menos zero, né? Que é o zero. E a matriz U, por fim, ficou 0 menos um menos 3 e 0 0 menos um. Certo? Então aqui a gente tem a matriz L e a matriz U. Uma recomendação que eu faço é, pega esse código aqui, passa ele iteração por iteração, para ficar mais claro para você o que está sendo feito. Mas basicamente o que nós estamos fazendo é escalonamento. Nada diferente disso.
A gente está escalonando a matriz. Bom, aqui você tem uma matriz LU e depois você só vem resolvendo exatamente aquilo que eu falei. Você vai fazer a retrosubstituição, vai encontrar cada Y, vai fazer a retrosubstituição, vai encontrar cada X. Isso nós já fizemos várias vezes, né? Esse processo de retrosubstituir um valor. Então, aqui é o mesmo sistema, vamos resolver ele. Tá lá. Primeiro é feito o cálculo LU, que a gente já fez. Depois a gente faz a retrosubstituição, cálculo Y, cálculo X. Resultado final é o mesmo que a gente já tinha encontrado. Então, LU é um jeito de resolver. Ele é muito útil quando você precisa resolver várias vezes o sistema, trocando os termos independentes. Né? Você vai ganhar tempo de processamento. E, por quê? Porque você já tem a matriz LU, é só fazer retrosubstituição, que é um processo mais simples. E ele é derivado do escalonamento, né, da eliminação gaussiana. Certo? Bom, para o próximo. Próximo é o método de Jacobi. Também tem um link aqui para ele, para vocês estarem olhando um exemplo mais ilustrativo, né? Mas, basicamente, o método de Jacobi, isso aqui é muito importante. Ele é um método iterativo, ou seja, eu vou fazer iterações. É o mesmo tipo de método dos que a gente utilizou para resolver equações não lineares, que é diferente dos métodos que a gente viu até então para sistemas lineares, porque esses não eram iterativos. Em que sentido? A gente não chuta um valor para encontrar outro e ver um erro. Não. Os outros são todos analíticos, né? São diretos, matemáticos. Aqui não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar. No caso aqui, por exemplo, eu tenho n equações, eu vou isolar o x n vezes. Em cada uma das equações, eu isolo um dos xn. x1, x2, xn. E aí eu vou ter uma equação que é definida por termos independentes, são os a's, os b's, etc., né? O A é a matriz, o B dos termos independentes. E o x2 e o x3, que a princípio eu não tenho. A gente vai chutar um vetor de soluções, chutar todo mundo zero. Vou encontrar um x1, certo? E aí vai dar um determinado valor. E aí, com esse vetor de soluções, eu encontro x2, encontro x3, encontro x4, etc. E isso vai me dar um erro, certo? Quando eu substituir nas equações de um lado e do outro. Eu vejo se o erro está dentro da tolerância. Se não, eu continuo substituindo. Certo? Então, é basicamente chuta, substitui, chuta, substitui, chuta, substitui, e fica indo e voltando, né? Então, são métodos iterativos. Então, olha só. Antes da gente ir para o código, deixa eu ver se tem um exemplo aqui para vocês lerem, para ficar mais fácil. No livro também tem, tá? O livro está lá no início da aula. Ah, queria ter exemplo. Que pena. Vamos lá no livro, rapidamente. Eu acredito que no livro tenha. Ó, versão de Python, né? Aqui. Método de Jacob. Olha só, esse exemplo aqui é bom. Dá um zoom. Imagina que eu tenho esse sistema aqui, ó, 10x mais y igual a 23, x mais 8y igual a 26, né? É, esse é um sistema bem fácil, né? A solução dele é bem intuitiva. E que é 2 e 3, né? 2 vezes 10 mais 3, 23. E 2 mais 8 vezes 3, 24 mais 2, 26. Sistema fácil. Então a gente chuta o vetor, ó. Chutei x1, 0. E chutei y1, 0. Então, xk mais 1, só isolei, né? O x dessa primeira equação é 23 menos yk sobre 10. E yk mais 1 é 26 menos xk sobre 8. Então, vou achar o x2.
que é 23 menos 0 sobre 10,3. Y2 é 26 menos 0 sobre 3,25. Agora eu vou pegar esses dois valores, como eles vão dar erro, né? A gente vai testar o erro, né? E vou substituir eles de novo nas mesmas equações, iterativamente. Você vai achar o x3 1975, 1,975, y3 2,9625. Perceba que já está chegando em 2 e 3. Então, esse é o método de Jacobi. A gente dá um chute inicial e vai vendo os resultados. Olha só. Vamos lá no método de Jacobi, então. Para o método de Jacobi, você precisa das matrizes A e B, precisa de um chute inicial, um vetor, né? Tolerância e número de vezes que você vai tentar. Eu vou definir aqui as variáveis. Vou criar uma matriz de zero para ser a solução. Vai ser o chute inicial. E vou criar um convergência, né? Que esse convergência é justamente o que eu vou verificar o erro, tá? O que eu vou fazer? Enquanto o número de iterações for menor que n, vou somar 1 na iteração e vou fazer Jacobi. Para i no arrange n, vou chutar, ó, meu chute inicial aqui, x, i, eu vou chutar ele igual ao bi, certo? Poderia chutar tudo zero, não tem problema também. Aí o que eu vou fazer? Para j, no range de 0 até i, e entre, né, na verdade, na concatenação de 0 até i e de i mais 1 até n. Por que eu estou fazendo isso? Porque para isolar essa equação aqui, eu vou ficar ali, gente. Para eu fazer essa, esse artifício matemático, né? Tem todos os elementos, menos o do x1. Então, vou pegar essa concatenação só para pegar o B1 e de A12 até xn, de x2 xn. Depois eu vou pegar do B2, x1, de x3 xn. Não pego o x2. Então, é só para a gente fazer esse esquema aí. Então, xi é menos aij vezes x0j. Né? O x0 é a matriz que eu iniciei com. Qual valor eu coloquei no x0? Vamos ver aqui. A gente foi passado o chute inicial. O x, eu só inicializei ele com b, mas eu substituí ele. Por quê? Porque eu iniciei com b. Se você olhar aqui, ó, o b está em todos, né? Então, eu preciso inicializar com b, aí eu vou subtraindo todos os outros. Olha lá. Aqui, ó, menos igual, vou subtraindo todos os outros. O a multiplicado pelo x0, que eu dei de entrada aqui, né? Poderia ser tudo zero, poderia, não precisava nem ser uma entrada. E depois eu vou dividir esse xi pelo a e i, que é exatamente x1 é o a11, x2 é o a22, xn é o ann. Aí eu vou verificar, ó. Vou fazer a convergência, que é o quê? A convergência. Eu vou dar um append no convergence. Em qual vetor? No vetor x, que é esse que eu acabei de calcular. E vou fazer o NP linalg.norm, x menos x0, NP infinito, né? Para a gente verificar se... isso aqui é um parâmetro que a gente passa para a norma, tá? É o tipo de parâmetro. Se ele é menor que a tolerância. Por quê? Porque o x menos o x0 tem que ser menor do que o erro que eu vou passar, né? Se você olhar o x, ele vai ser quem? X é a solução que eu preciso encontrar. E o x0 é exatamente o chute inicial que foi dado, né? Então, a gente faz esse erro aqui.
Vamos colocar só isso aqui para a gente ver, para vocês verem o que é feito aqui, né? Melhor. Então, ó, NP Linalg, ponto norma, o que isso é feito? Ele calcula a norma de um vetor. A norma é um módulo, né? Por assim dizer. É o quadrado de todos os elementos, tira a raiz. E se for um NumPy, você tem que passar o int, tá? Senão não funciona. Como tudo aqui é NumPy, eu passei esse int para ele. E, claro, né? A cada nova iteração eu vou trocando x0 o valor que eu calculei de x, né? Então, o valor da iteração anterior menos a próxima tem que ser menor que a tolerância, né? Quer dizer que ele convergiu para um determinado valor. E aqui, para a gente ver, ó, a gente tem aqui a convergência do meu sistema. Vou só mostrar o sistema antes, ó. É aquele mesmo, 2x mais y igual a 1. Oh, desculpa, 2x mais y igual a 5. X menos y igual a 1. A gente aqui tem a matriz A, matriz B e solução pelo método de Jacobi. Então, ó, matriz A, matriz B. É, e a solução pelo método de Jacobi. A primeira solução que foi encontrada foi 2,5 menos 1. A gente sabe que essa não é a solução certa, é 2 e 1. Então, o erro atual, né, que o chute inicial que eu passei foi quanto? Foi 0, né? O erro atual é 2,5, que é a norma do vetor. Agora, eu não há dúvida se essa norma aqui, se ele está só pegando o maior. Vamos verificar aqui no Rinaldi.norm, para a gente verificar se ele pega o maior valor. Ah, tá. Depende do parâmetro ORT. Vamos ver aqui nas notas. É isso mesmo, ó. Ele pega o maior valor. Então ele não faz quadrático, como eu achei que fazia. Aqui seria esse outro aqui, ó. Esse aqui seria a raiz quadrada dos deles elevado ao quadrado. Tudo bem, então como é num pai, tem que ser o inf. Ele já falou isso aqui pra gente. Beleza. Bom, aqui, então, primeiro deu 2 e meio menos 1. 3 e 1,5. O erro continua alto, né? Porque a norma do vetor é 1,75. Depois 1,5 e 2 está se aproximando, né? Porque a solução é 2 e 1. Então 1,25. Depois 2,125,075. Depois 2,25,05. Por aí vai, né? Então a gente vai tendo esse cálculo sendo feito até eu encontrar aí um valor menor que a tolerância que eu quero, né? Eu coloquei 1 a menos 6, coloquei uma tolerância bem baixa. Pronto, aqui eu encontrei. E esses gráficos que eu fiz são a convergência, né, do meu método de Jacobi. Então, é, esse é o meu resultado do método de Jacobi. Perceba que ele é um pouco diferente dos métodos analíticos, que agora eu achei uma solução que a gente sabe que é a solução do sistema 2 e 1, mas ela não é exatamente 2 e exatamente 1. Por quê? É um método iterativo, não é mais um método analítico, né? Como os outros. Naqueles a gente acha exatamente a solução 2 e 1. Aqui você encontra a solução dentro de uma tolerância, certo? Dei uma estudada nesse código, porque esse método vai ser utilizado novamente, tanto na interpolação, quanto quando a gente for utilizar para resolver sistemas de equações não lineares, tá bom? Bom, o próximo método é o Gauss-Seidel. Gauss-Seidel e Jacobi são praticamente a mesma coisa. E que muda? Vocês vão ver isso aí no material que eu passei para vocês lerem. Gauss-Seidel, o que que eu faço? É, cadê? Aqui embaixo melhor para ver. O x1 é o primeiro que eu calculo, xk mais 1, né? Quando eu vou fazer o x2, eu não vou usar o x1k, eu vou usar já o novo valor.
certo? Então, já vou utilizar o valor que eu calculei anteriormente. No código, se você olhar aqui, o que que eu faço? Eu divido for. Lembra que tinha um concatenate de arranges? Agora não está concatenado. Por quê? Todos que eu já calculei, já vou usar o valor novo. Os que eu não calculei, eu vou usar o x0. Então, só muda isso. Eu abro for em dois. Então, perceba que se eu resolver o mesmo sistema, é aquele mesmo, tá? É 2x mais y igual a 5, x menos y igual a 1. Perceba que os primeiros valores vão dando parecidos, né? 2,5, 0,75. Aqui já começou a diminuir. E, se você olhar o gráfico, né? Você vê que a minha convergência é bem mais rápida. Aqui na sexta, sétima interação eu já estou no valor. No outro, né, que é o Jacobi, cadê aqui o gráfico? Eu demoro um pouco mais, né? Ainda estou na 15ª, 16ª interação tendo alguma variação. Lá em Gauss-Seidel é mais rápida. No caso aqui só demorou um pouco mais. Teve várias, né? Digamos assim, oscilações, porque eu coloquei uma tolerância abaixo, né? Coloquei 1 elevado a menos 6. Mas, de novo, perceba que a solução não é exatamente 2 e 1, tá bom? Mas ele é exatamente igual ao anterior, a diferença é que, quando eu calcular o xk mais 1, eu já vou substituir ele no próximo x, né? No x2, x3, etc. E no Jacob eu não faço isso. Eu faço isso, é, coloco todo o vetor de chute inicial para calcular o próximo. Muito bem. Vamos falar agora de sistemas mal condicionados. Esse sistema aqui, perceba que ele é um sistema x1 mais 3x2 igual a 4, x1 mais 3,00001, x2 igual a 4,0001. A solução exata dele é 1, 1. Vamos ver o que acontece quando a gente tenta resolver esse sistema por todos os métodos que nós temos aqui, que nós já estudamos nessa aula. Coloquei todos eles aqui. Coloquei a matriz A, matriz B. Escolhi o x0, chute, né, tolerância, e quantas iterações eu vou fazer 50. E aqui estou resolvendo todos eles, por todos os métodos, perdão. É, x1 é por Linalg solve, x2 eliminação gaussiana, x3 pivoteamento parcial, x4 pivoteamento total, x5 Jacobi. Só não coloquei matriz inversa, né? Poderia colocar. Vamos colocar aqui? Não custa nada, né? Então, x8. Vou colocar esse aqui de matriz inversa. Eu vou falar que o x8 é esse. Na verdade, o x7 vai ser. Na verdade, deixa eu verificar. Você está resolvendo. Ah, esse aqui é o nome do método. Perfeito. Esse aqui. Problema tivemos. Ah, faltou o B, né? Aí também não tem como. Tá sendo vários prints, tá? Porque nos códigos todos foi colocado print, né? Para ficar mais claro, mais didático aí para vocês. Então, olha só. Olha o que acontece. Todos os métodos analíticos, a gente encontrou a solução exata, né? Por assim dizer. Agora, nos métodos iterativos, você não encontra. Por que que isso acontece? Isso eu quero que vocês leiam lá no livro, tá? Esse é um sistema mal condicionado. Por quê? Porque os coeficientes, eles são a ordem de precisão deles, a ordem de precisão mesmo, é muito diferente, né? Todos os números inteiros, e aqui, no
B, no A22 e no B2, eu tenho precisões muito diferentes, né, da casa de 10 a menos 5. Então, isso aí é o que a gente chama de sistema mal condicionado. Isso é importante saber porque vai ter casos que você vai ter que resolver o seu sistema por um método iterativo e pode ser que você esbarre num problema desse. Então, é importante conhecer esse tipo de definição e o que fazer nestes casos. Nestes casos, utilizar os métodos analíticos, né, e não os iterativos, para evitar esse tipo de situação. Tá? Então, aí tá a resolução. Percebe que o Gauss-Seidel dá a solução 4 e 0. Solução incorreta, né? Bom, como que você sabe que um sistema é mal ou bem condicionado? Tem o cálculo de condicionamento. Esses dois cálculos aqui estão no livro, tá? No livro de vocês. E esses critérios de decisão também constam no livro. E aí, de acordo com os cálculos, né? Um é por esse det-nor e o outro é pelo cálculo de condicionamento que está no próprio Linaldo. E aí ele te fala se o sistema é bem ou mal condicionado. Nesse caso aqui, eu coloquei a própria matriz A. Deixa eu ver ela aqui. Isso. Não é definido? Total pivoting. Vamos ver. Peraí, gente. Um pouquinho. Ah, é porque ele já é V1. Vou colocar aqui. Tá com V1. Beleza. É... Ah, esse aqui tá colocando, né? Beleza. A parte... É o código de baixo, tá? Voltando. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer aqui igualzinho. Mas qual que é o ponto que eu queria falar? É... Esse aqui é um outro sistema, né? É um outro sistema. Olha só. O mesmo problema? Ah, tá. Esse é um outro, né? X1 mais 3x2 igual a 4. X1 mais 2.9999x2 igual a 4.0002. A solução é 10 menos 2. Olha aqui, a solução que ele deu 4 e 0, né? Que é o que eu tinha comentado. Aquele outro, a solução era 1 e 1, né? Vamos ver o resultado que ele deu. É, também. Chegou no mesmo resultado, 4 e 0. Não conseguiu encontrar uma solução. É, a solução correta, né? Porque se você olhar, na verdade, é isso que eu queria comentar. Se você substituir esse valor aqui, né? Ele vai dar muito próximo do valor esperado. Por quê? Porque ficou dentro da ordem de grandeza, mas não é a solução do sistema. A mesma coisa vai acontecer aqui. Tá? Então, tomar cuidado aí com os métodos iterativos. Pode não convergir. Vamos só terminando falando dos cálculos de condicionamento. Então, aqui tem dois exemplos de cálculo. Você consegue calcular o condicionamento por esses exemplos. E aí são feitos fatores de normalização e fatores de condicionamento. Em um deles tem que ser é, maior. Se for menor que 100, é bem condicionado, né? Perceba que o fator aqui deu é, 200 mil. Não, 2 milhões. Ficou muito elevado, né? No outro deu 2,51 elevado, 10 elevado a 16, também muito grande. E o outro aqui, que tinha que ser menor que 0,01, deu 10. Então, também não mostra que não é um sistema bem condicionado. Como eu falei, utilizar os métodos que façam um menor número de operações que use pivoteamento. Bom, pessoal, para terminar de falar de sistemas lineares, e também permitir que vocês façam os trabalhos, né, relativos a esse tema, porque já tem vários problemas de sistemas lineares na pasta de vocês, né, por exemplo, nos trabalhos, todos os grupos têm um sistema linear. Vocês vão encontrar aí, ó.
um sistema linear, dure mais. Mas todos têm. Outro sistema linear, outro sistema linear. Quero que vocês resolvam, né? É bom que vocês praticam, porque na avaliação que a gente vai fazer no retorno das aulas, vai ser cobrado resolução de sistemas lineares. E aí posso pedir qualquer coisa que a gente trabalhou aqui para resolver por um método específico, ou resolver de maneira genérica, ou variar os coeficientes, verificar os resultados, o que que muda, achar as matrizes LU, etc. Certo? Então aqui eu tenho um sisteminha de circuitos elétricos. Para quem já fez circuitos elétricos, vai lembrar, quer seja de corrente contínua ou alternada, todo circuito elétrico com RLC, né, resistor, input e capacitor, nada mais será que um sistema linear que você pode resolver por meio de cálculo computacional. Lá em circuitos elétricos, às vezes isso é chamado de montagem da matriz de malhas ou da matriz de nós por inspeção. E você monta a matriz diretamente olhando o circuito. E aí, com essa matriz você tem a resolução de todo o sistema, né? Então aqui eu tenho três resistores, uma tensão, e isso daqui, essa matriz aqui, ó, é exatamente a matriz é, de nós, tá? Que está utilizando lei de Kirchhoff das correntes. E aí você pode tentar resolver por qualquer um dos métodos esse circuito elétrico, tá? Aqui nos nós eu coloquei as equações de Kirchhoff. No caso pessoal, lembrem, a nossa disciplina é para a gente estudar como resolver problemas. Formulação do problema, matematicamente vocês vão ver na disciplina de circuitos elétricos, tá? Não vou tratar aqui dela de maneira extensiva. De qualquer forma, que você consegue encontrar soluções para esse circuito elétrico. Se você verificar, né, como não é um sistema mal condicionado, você vai encontrar aí a mesma solução. Tensão 2, tensão 3, tensão 1 não precisa, porque a tensão é do próprio nó, né, da fonte de tensão. Acho que 10 volts, se eu não estou enganado. Você encontrou a tensão em todos os nós, né, no nó 2 e no nó 3. Perceba que o resultado é o mesmo para todos os métodos aí utilizados, tá bom? Poderia ainda resolver por matriz inversa e por é, método de Gauss-Seidel, daria a mesma coisa também. Então, sistema linear é muito simples. Você precisa basicamente do método que você vai utilizar, quer ele seja direto do Python ou quer seja o método que você vai implementar. Você precisa definir corretamente as matrizes A e B, utilizar o método de encontrar a matriz X. Não tem muito segredo. Se for iterativo, aí você vai ter que definir. Tá feito por Gauss-Seidel, eu só não coloquei aqui, ó, no, na matriz. Tá? Mas de qualquer forma, deixa eu ver vocês. Tá aqui. De qualquer forma, basicamente é saber utilizar os códigos, né, que a gente utilizou aqui nessa aula, que eu utilizei nessa aula, e formular direitinho o problema, né? E na maioria dos casos, né, assim, pelo menos nos exercícios que eu estou passando para vocês, os problemas já estão formulados. Pode verificar aqui, já está formulado, é só montar a matriz. Aí no caso aqui, por exemplo, você só precisaria organizar, né? 3x2 menos 3x1 menos 2x1. Vai ficar 3x2 menos 3x1 menos 2x1. Fica menos 5x1 mais 3x2. Então, é um sistema aqui, no caso, 5 por 5, né? Então ficaria. Qual que é a matriz? Menos 5, 3, 0, 0, 0. E adequando, arrumando todas as outras equações. Mas, tirando esse trabalho matemático bem simples, né, de álgebra bem simples, é só isso. Determinar a matriz A. A matriz B já está aqui, né? 280, 0, 0, 60 e 0. E fazer a substituição para resolver seu problema. Bom? Bom, então essa aula é isso. Dê uma estudada tanto no livro, quanto no meu código, quanto nos links que eu deixei aí para vocês lerem como material complementar, que vai ficar mais fácil, por exemplo, esse, né, de enxergar a matriz LU ou de verificar o método de Jacobi.
O livro também tem, como eu já falei, tá aqui. Cadê o livro? Tá aqui. Também tem esses exemplos aqui com resoluções, tá? Bom, é isso nessa aula de sistemas lineares e eu encontro vocês aí na próxima aula para falar um pouquinho de sistemas não lineares. Muito obrigado.